Bom, então vamos lá, quero falar assim com vocês sobre alguns nomes, né, do Cruzeiro, vários sendo especulados desde quando começou o mercado de transferências, e é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Até mesmo os dirigentes do Cruzeiro, né, responsáveis pelas contratações, afirmando que são vários nomes sendo oferecidos diariamente. Quero falar aqui dos nomes que já foram especulados e qual que é a média de sugestões de nomes para o Cruzeiro, que eu fiquei surpreso, né, da quantidade assim de atletas que devem estar sendo especulados ou até mesmo tendo seu nome vinculado ao Cruzeiro, que eu quero justamente comentar sobre isso com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, por hoje aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta de 36 mil inscritos e 500, que já está bem perto aqui no YouTube, falta menos do que 8 inscritos, então se você não inscreveu, aproveite aqui embaixo para se inscrever. Vou deixar o salve também aqui aparecendo na tela, esses dois aqui que foram um dos primeiros a comentarem no meu último vídeo. Caso você queira aparecer aqui no meu próximo, só deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Só antes de dar uma sequência aqui, tem um recado para vocês da BR4Bet, Caixa de Apostas Esportivas patrocinadora do canal, com boas cotações para os jogos, no caso dessa estreia da Copa do Mundo. Quero destacar aí entre a partida entre Catar e Equador, no caso aí uma vitória do Catar dentro de casa, né, literalmente, pagando 3,15, um empate 3,5 e uma vitória do Equador pagando 2,36, jogo aí com boas cotações. E também todos os jogos do Brasil, né, na quinta-feira aí tem Brasil e Sérvia, na terça também tendo Argentina e Arábia Saudita, ótimo jogo aí para você também apostar. Também aí tendo França e Austrália na primeira rodada, ótimos jogos, que eu vou deixar então o link aqui embaixo na descrição da BR4Bet para você utilizar aqui o meu cupom. E lembrando, você depositando um valor acima de R$80, você vai ter esse saldo dobrado, tá? Então você depositou R$100, você vai ter R$200 para apostar lá na BR4Bet. Bom, não é novidade para ninguém que vários nomes têm sido especulados aqui no Cruzeiro, até por conta da quantidade de vídeos que eu trouxe aqui para vocês nessa semana, com no mínimo ali 17 nomes sendo especulados e monitorados aqui pelo Cruzeiro. E a informação do Globoesporte.com nesse último sábado, né, foi que o Cruzeiro está recebendo uma chuva de nomes para contratar no ano que vem. A comissão técnica contabiliza pelo menos 10 nomes diariamente, em média, no caso sendo monitorados pela Raposa, e é justamente essa chuva, né, de nomes que eu quero comentar com vocês, inclusive de algumas alternativas que já foram especulados até aqui. Que assim, o Cruzeiro, como já foi noticiado, não vai, né, no caso passado, do seu teto financeiro, do seu limite, para trazer grandes contratações. Por exemplo, alguns que já foram especulados, mas têm um salário muito alto, igual o Tyson, tem também o Quinteiro, o Marinho, que eu nem vou comentar sobre eles aqui nesse vídeo, até por conta de ser bem difícil de pensar, né, numa contratação. Quem sabe o Tyson, mas mesmo assim, essa questão financeira pesa bastante para o Cruzeiro em basicamente qualquer negócio, né? Até porque o jogador, quando vai jogar no Cruzeiro, obviamente tem uma expectativa de ter um salário muito mais alto, e não é essa a nossa realidade, né? Às vezes tinha vários jogadores que vinham se destacando pelo clube e ganhavam, por exemplo, vamos supor 100 mil por mês, e vinham para o Cruzeiro para ganhar um salário 3 vezes maior, no mínimo 2 vezes, né? Ultimamente a realidade do Cruzeiro não tem sido essa, então não é tão fácil assim o Cruzeiro acertar contratações no mercado. Então a busca por contratações certeiras, esse é o foco do Cruzeiro, mas tem esbarrado justamente por conta de algumas negociações ter que envolver, né, no caso, uma parte financeira um pouco maior, que é justamente sobre isso que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Bom, quero começar aqui falando sobre alguns nomes que foram especulados, e não vou comentar muito sobre cada um dos jogadores, senão o vídeo vai ficar aqui com uns 35 minutos, né? Mas enfim, o primeiro aqui, o Adolfo Gaich, ele que tem 23 anos de idade, centroavante, que eu comentei nessa última semana, atleta que, no caso, teve boas participações quando surgiu ali no São Lourenço, lá da Argentina, foram de 2018 até 2020, se destacando por lá com 28 partidas, 7 gols e 6 assistências. Foi vendido para o CSKA Moscou na época por algo próximo de 10 milhões de reais, e pela Rússia ele não teve muitas oportunidades. Somando 2020 e nessa atual temporada, ele fez aí no total 29 partidas, apenas 3 gols e 1 assistência. Lembrando que ele foi emprestado para 2 times, no Benevento da Itália e o Huesca da Espanha. Mas por lá jogou até que um número ok de jogos, tipo assim, 15 jogos na Itália, porém só 2 gols marcados, e 29 partidas no Huesca, na primeira divisão da Espanha, porém apenas 1 gol marcado e 2 assistências. Em 2022, de julho para cá, ele voltou a ter uma sequência ok pela equipe do CSKA, 11 partidas e 2 gols marcados até aqui. Quero até saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador? Se já tinha ouvido falar, né, a respeito do Adolfo Gaich, e se seria um nome interessante para o Cruzeiro no ano que vem. Lembrando que o valor de mercado dele é algo próximo dos 11 milhões de reais, não está tão fora assim, se você for imaginar, e também, no caso, o contrato dele é bem longo, até junho de 2025,
com a equipe lá de Moscou. Bom, tive que colocar o óculos aqui que eu já tô ficando com sono, mas dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre o lateral esquerdo Fernando, né? Foi um dos primeiros a falar aqui que o Cruzeiro tinha interesse na sua contratação, voltou, né, a ter interesse, até porque desde a reta final da Série B, o nome dele já tinha sido especulado aqui no Cruzeiro. Jogador de apenas 23 anos que está sendo monitorado pelo Cruzeiro, Vasco, Atlético Paranaense e não deve continuar na Chapecoense para o ano que vem. De acordo com o Transfer Market, o valor dele seria próximo dos 3, 4 milhões de reais, mas nós não temos a mínima ideia de qual que seria o valor dele que a Chapecoense iria cobrar, porque não teve nenhuma proposta oficial até aqui, pelo menos não que vazou, né, para a mídia. Então, justamente por conta disso, não podemos esperar muita coisa para ver, porque não acho que o Cruzeiro iria pagar um valor muito alto pelo jogador, que tem 48 partidas na atual temporada, 1 gol marcado e 5 assistências. Quem sabe o Cruzeiro, por exemplo, pegando um jogador por empréstimo junto à Chapecoense, como fez com o Matheus Bidu, aí sim eu acho que teria mais chance de acontecer, mas se for pensar assim realmente de comprar ele em definitivo, um valor milionário, eu acho bem difícil de sair negócio. Outro também no vídeo que eu quero falar é o Dudu, lateral direito de 25 anos de idade, do Atlético Goianiense, o próprio Adson Batista que falou, né, tanto do interesse do Cruzeiro, quanto também de que a proposta financeira não teria agradado os dirigentes do Atlético, que querem fazer dinheiro tanto com o Dudu quanto com o Wellington Rato, que é os dois nomes que eu quero falar aqui com vocês. O Dudu, que tem aí 25 anos de idade, joga de lateral direito, posição que o Cruzeiro vai sim buscar no mercado. Por quê? Temos o Wesley Gasolina e o Giovani para essa função. Mas vale destacar que o Giovani faz um papel também como zagueiro, e eu não ficaria surpreso se aparecesse uma proposta bacana para o Cruzeiro vendê-lo, apesar de que eu manteria o Giovani para atuar com mais frequência no ano que vem. Mas, tendo um jogador também, mais uma opção pela lateral direita, eu acho sim o ideal, tanto para o lado direito do campo, quanto também uma opção para ser o lateral esquerdo titular ano que vem na Série A. O Dudu, nesse ano pelo Atlético Goianiense, 46 partidas, 3 gols, 6 assistências, contrato dele até o final do ano que vem, de 2023, jogador que, no caso, está no Atlético há 3 temporadas, surgiu no Figueirense, no Internacional, onde teve boas participações no Figueirense, né? No Internacional ficou 1 ano e meio por lá, porém acumulou apenas 6 partidas antes de fazer muito sucesso pela equipe goiana. Acho um bom nome, não é aquele nome que enche os olhos, né? Você fala, nossa, que grande contratação. Mas é uma peça que eu tenho certeza que daria certo aqui no Cruzeiro, justamente por conta da campanha, né, que tem sido feita nos últimos anos pelo Atlético. E se você for parar para pensar, todas as contratações que o Cruzeiro trouxe do Atlético Goianiense deram certo. O Oliveira mesmo caiu como uma luva nesse time do Cruzeiro. O João Paulo acabou se contundindo, porque ele começou o ano como titular no estadual com o Paulo Pesolano, até o início ali da Série B, antes dele se lesionar. Teve o Vitor Leque também, que chegou no ano passado, vindo da base ainda, e acabou tendo uma sequência boa aqui pelo time. Então acho que o Dudu seria um bom nome também, assim como o Wesley Gasolina, que é desse mesmo modo, né? Tem um contrato ainda até o final do ano que vem, e o Atlético tem interesse de fazer um dinheiro também com o jogador, que tem 15 gols e 7 assistências em 70 partidas pela equipe goiana nesse ano. O Wellington Rato, que atua então como um ponta esquerda, um centroavante, mas chegaria para atuar pelo lado esquerdo do campo. Ele e o Dudu eu acho basicamente iguais. Porque assim, seriam jogadores que, na minha opinião, poderiam chegar para disputar uma vaga, para serem titulares. Não é aqueles nomes que enchem os olhos, muito conhecidos, mas que vêm fazendo excelentes campanhas há 3 temporadas, né, basicamente, na Série A do Brasileirão. Então tenho certeza que cairia também bem nesse estilo de jogo, né, do Paulo Pesolano. O Wellington Rato, que ano passado também estava lá no Vevaren, do Japão, 23 partidas para ele por lá, 7 gols marcados e 2 assistências. Quero que você deixe aqui embaixo a opinião sobre esses outros nomes que eu comentei aqui no vídeo. Dando sequência aqui também, quero falar sobre o Alex Teixeira, mais um nome que tem sido especulado aqui na Raposa. Ele que, no caso, tem uma proposta para renovar com o Vasco, e essa que é a grande questão, porque ele tem uma identificação muito forte com a equipe vascaína, onde voltou ao futebol brasileiro. Ele saiu em 2009 do Vasco e voltou agora também para a equipe na reta final da Série B. O ponta aí de 32 anos pelo Vasco fez, no caso, 15 participações, com 2 gols e 1 assistência. Inicialmente tinha até algumas conversas de que ele poderia deixar, né, o Vasco para o ano que vem, porque o Vasco não tinha interesse de renovar o seu contrato, mas não é o que parece. Pelo visto, a 777 vê com bons olhos a renovação e permanência do Alex Teixeira para o ano que vem, então vamos aguardar. Porque eu não acho que o Cruzeiro teria condições de oferecer um salário maior do que 300, 350 mil por mês, que meio que vai ser o teto da Raposa, né, para novos reforços ano que vem na Série A. O único que vai ter um salário igual ou até mesmo superior a esse valor de 350 mil por mês será o goleiro Rafael Cabral. Alex Teixeira, que eu acho um bom nome também, surgiu aí no Vasco, jogou mais do que 7 anos no Shakhtar e outros 6 anos também lá no nossa, acabei que peguei o nome aqui deles e errei, né? O Jiangsu Suning, da China, isso aí mesmo, ele jogou lá 6 temporadas,
sempre com uma média de 30 partidas, 15 gols por ano, né? Jogava bastante por lá e acabou que no último ano pelo Besiktas, 31 partidas, 4 gols. Ainda em 2022 foi o pior ano da sua carreira, né? Jogou com frequência, não marcou muitos gols. No ano ele tem 46 partidas, porém apenas 6 gols e 2 passes. Não é um jogador que vive um grande momento assim na sua carreira. Outro também que foi especulado, você pode ver que a maioria nessa função, né? Ou laterais ou pontas, que é no caso do Aleph Manga, jogador de 27 anos, esse que vem se destacando muito há 2 anos, tanto no Carioca de 2021, pelo Volta Redonda, 12 gols em 15 partidas pelo clube, foi jogar a Série B pelo Goiás, 34 jogos na Série B, 10 gols e 4 assistências, e pelo Curitiba foi comprado junto à Volta Redonda por 2 milhões de reais e uma multa de 40 milhões de reais para o Brasil. Jogador que tem 16 gols na temporada, 6 assistências em 54 jogos. Já falei aqui para vocês, acho o Aleph Manga um bom jogador, sim, não acho que ele seria ruim. No Cruzeiro eu acho que ele seria titular numa boa. A questão dele é o extracampo, tá? Eu acho que isso tem uma coisa que pesa bastante. Eu vi muita gente falando que realmente seria um bom nome e tudo mais. Lá no Instagram, quando eu postei, né, eu deixei aqui a publicação, passou das 4.000 curtidas. Se você não segue nós lá no Cruzeiro News, vai lá seguir, Cruzeiro News 21. E meu Instagram também, Gustavo.crz. E eu vi muita gente falando, né, nossa, muito bom jogador e tudo mais. E até teve um contraste, porque lá no Instagram eu não falei que ele tem esse problema extracampo, né, que pouca gente sabe disso, realmente. E aqui no YouTube eu falei isso, muita gente falou, nossa, realmente é um bom jogador, mas essa questão acaba aqui pesando um pouco, né. Um atleta que, no caso, quando jogava pelo Goiás, não foi comprado ano passado pelo Goiás justamente por conta disso. Não era um cara assim que era muito entrosado com o grupo, deu na reta final da temporada, parece que estava mais focado no extracampo, né, do que propriamente em jogar bola. Foi queimando um pouco a sua fita com a diretoria e com a torcida. Uma pena, porque é um jogador que eu acho muito bom, muito diferenciado mesmo. Se viesse pro Cruzeiro, não falaria que seria, nossa, que cara horrível, não. Acho que poderia melhorar, né, até porque seria uma chance na vida do jogador. Até porque foi bem no Goiás, no Curitiba, 2 times assim, podemos dizer, né, no segundo escalão do futebol brasileiro, e teria a grande chance da sua carreira de voltar, né, um time gigante do país, e jogar no Cruzeiro, por exemplo. Quem sabe isso não mudaria, mas eu tenho minhas dúvidas. Quero saber até a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do jogador e se seria um bom nome para o ano que vem. Mais um aqui também, outro que foi especulado, lateral esquerdo, Augustin Oliveiros, 24 anos, zagueiro barra lateral esquerdo, que surgiu muito bem no Racing e no Nacional do Uruguai. Ficou 4 anos por lá, fez mais do que 60 partidas no futebol uruguaio antes de mudar para o Necaxa do México em 2020 e 2021, né? No caso, pelo México, já tem até aqui, no caso aí, 40 atuações, 1 gol e 1 assistência. Jogador que eu vejo que seria uma boa opção para o Cruzeiro, porém o valor de mercado dele está próximo ali dos 13 milhões de reais. E até mesmo o Cruzeiro ficar de olho, né, no caso, em jogadores do futebol uruguaio. Por exemplo, o Necaxa do México não é um time que tem uma condição financeira gigantesca. E tem vários jogadores, se você for olhar lá, que vinha se destacando no futebol chileno, no futebol uruguaio, no futebol do Paraguai, do Peru. Tem vários times aí do México que fazem essas contratações. E aqui no Brasil não tem tanto, né? Aqui no Brasil parece que nós gostamos de comprar na alta. É sempre isso. Quando o jogador tá fazendo aí 16 gols no futebol uruguaio, aí começa o Olympique de Marseille, os times da Bélgica, da França, de uma Espanha da vida demonstrar interesse, aí aparece o Cruzeiro, o São Paulo, o Botafogo, o Vasco, aí parece que todo mundo quer o jogador. Mas aí quando tá um cara menos desconhecido, numa liga um pouco menor, cara até mais novo, vinha se destacando pelo Nacional, um time relevante do Uruguai, aí parece que vai lá e perde um jogador para times do México, por exemplo, sendo que não é os principais, né? Não é um Tigres da vida, que tem uma condição financeira parecida com a do Palmeiras, não. É um times que é menores, fica ali no meio de tabela, né? Então eu acho isso inaceitável. Jogador aí que se chegasse no Cruzeiro, eu acharia uma excelente opção para o Cruzeiro na próxima temporada. Quero saber se você pensa o mesmo também aqui nos comentários. E o último aqui nesse vídeo, o zagueiro Messias, esse que eu acho muito bom de bola, tem um salário próximo, de acordo com o Nicola, de 100 mil por mês lá no Ceará, clube onde foi rebaixado para a Série B e tem um contrato ainda de mais uma temporada. Nesse ano, o jogador de 28 anos de idade apenas tem aí 47 partidas, 1 gol. Ano passado, 48 jogos, 2 gols marcados. Surgiu na base do América, jogou mais de 200 partidas pela equipe rival antes de se transferir em 2021 para o Ceará. Acho um excelente nome. A questão é, o Ceará deve ter uma redução muito drástica na sua folha salarial para o ano que vem, mas será que compensaria abrir mão de um jogador que ganha só 100 mil por mês, sendo que tem vários no elenco que ganha 300, 250, o Vina que ganha meio milhão, chegando a 700 mil com impostos. Então acho que é muito mais fácil o Ceará limpar esses jogadores que ganham mais e manter, por exemplo, o Messias para o ano que vem com o mesmo salário. Eu acho mais provável isso de acontecer do que ele forçar a barra para sair, para jogar no Cruzeiro, mesmo que tenha um pequeno aumento, né, salarial no seu salário. Quero até saber a sua opinião também sobre o Messias, jogador, na minha opinião, que se chegasse seria sim titular nesse time do Cruzeiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, quem que você acha desses jogadores que seriam boas opções para a Raposa na próxima temporada.
E também deixo aqui sugestões de nomes, né, que quem sabe eu posso trazer aqui uma parte 2 para vocês. Valeu, galera!